A Arábia Saudita é um país localizado na Península Arábica, no sudoeste da Ásia. Sua história remonta a milhares de anos, com vestígios de assentamentos humanos que datam do período pré-histórico. No entanto, a história registrada da Arábia Saudita começa a partir do século VII, com a chegada do Islã à região. No século VII, o profeta Maomé fundou a religião islâmica na Arábia, unificando as tribos beduínas locais e estabelecendo as bases para a formação de um Estado Islâmico. Após a morte de Maomé, seus sucessores, conhecidos como califas, expandiram o domínio muçulmano para além da Península Arábica. Durante esse período, a região foi governada por diferentes dinastias e impérios islâmicos, incluindo os califados Omíada e Abássida. No século XVIII, a região que hoje é a Arábia Saudita passou a ser governada pela família Al-Saud, liderada por Muhammad bin Saud. Muhammad bin Saud estabeleceu uma aliança com o líder religioso Muhammad ibn Abd al-Wahhab, fundador do movimento religioso conhecido como Wahhabismo, que se tornou a doutrina oficial do país. Essa aliança entre a família Al-Saud e a ideologia wahhabita foi fundamental para a formação do moderno Reino da Arábia Saudita. No início do século XX, ocorreram várias mudanças políticas e territoriais na região, com a influência de potências estrangeiras, como o Império Otomano e o Reino Unido. Em 1932, Abdulaziz ibn Saud, conhecido como Ibn Saud, unificou a maior parte da Península Arábica sob o nome de Reino da Arábia Saudita, com ele mesmo como seu primeiro rei. Ao longo das décadas seguintes, o país passou por um rápido desenvolvimento impulsionado pela descoberta e exploração de grandes reservas de petróleo. A Arábia Saudita se tornou um dos principais produtores e exportadores de petróleo do mundo, o que gerou uma significativa riqueza e transformou a economia do país. No entanto, o sistema político da Arábia Saudita é uma monarquia absoluta, onde o poder está concentrado na família real Al-Saud. O país tem sido criticado por violações dos direitos humanos, falta de liberdades civis e restrições à participação política. Atualmente, a Arábia Saudita continua desempenhando um papel importante na política regional e internacional, tanto devido à sua influência no mundo muçulmano como pelo seu papel como um dos principais produtores de petróleo do mundo. O país também tem buscado diversificar sua economia e implementar reformas sociais, visando reduzir sua dependência do petróleo e atrair investimentos estrangeiros. A Arábia Saudita tem sido alvo de diversas críticas em relação aos direitos humanos. Algumas das críticas mais comuns incluem: restrições à liberdade de expressão. O governo saudita impõe severas restrições à liberdade de expressão e imprensa. Jornalistas, blogueiros e ativistas que expressam opiniões críticas ao governo ou à religião oficial do país podem enfrentar detenção, intimidação e até mesmo violência. A censura é comum e muitos sites e mídias sociais são bloqueados. Repressão à dissidência política. A Arábia Saudita é uma monarquia absoluta, onde o poder está concentrado na família real Al-Saud. A dissidência política é fortemente reprimida, e aqueles que se manifestam contra o governo ou pedem por reformas políticas podem ser presos, detidos sem acusação formal, torturados ou até mesmo condenados à morte. Tratamento das mulheres. Apesar de algumas reformas recentes, as mulheres na Arábia Saudita enfrentam uma série de restrições em sua vida cotidiana. Elas têm poucos direitos legais, incluindo a necessidade de permissão masculina para obter passaporte, casar-se ou viajar. A discriminação de gênero é enraizada na sociedade saudita, e as mulheres enfrentam dificuldades em acessar a educação, o emprego e a participação política. Pena de morte e aplicação da lei. E a Arábia Saudita é conhecida por ter uma das maiores taxas de execução do mundo. A pena de morte é aplicada para uma ampla gama de crimes, incluindo delitos não violentos. Além disso, o sistema judicial do país é criticado por não atender aos padrões internacionais de justiça e devido processo legal.
Tratamento dos trabalhadores migrantes. Na Arábia Saudita depende de um grande número de trabalhadores migrantes, principalmente de países asiáticos, para atender às demandas de sua economia. No entanto, esses trabalhadores enfrentam abusos generalizados, incluindo condições de trabalho precárias, trabalho forçado, confisco de passaportes, atrasos nos salários e restrições à liberdade de movimento. Essas são apenas algumas das críticas mais comuns em relação aos direitos humanos na Arábia Saudita. Organizações de direitos humanos têm denunciado repetidamente tais violações e instado o governo saudita a adotar medidas para melhorar a situação dos direitos humanos no país. A Arábia Saudita se tornou um país poderoso devido a vários fatores-chave. Recursos naturais. A Arábia Saudita possui enormes reservas de petróleo, sendo um dos principais produtores e exportadores mundiais. A descoberta de petróleo na década de 1930 impulsionou a economia do país e trouxe uma enorme riqueza para a Arábia Saudita. A receita do petróleo permitiu ao país investir em infraestrutura, desenvolvimento industrial e programas sociais. Localização estratégica. A Arábia Saudita está localizada na Península Arábica, uma região geograficamente estratégica. O país faz fronteira com importantes rotas marítimas no Golfo Pérsico e no Mar Vermelho, além de estar situado próximo a países com influência política e econômica significativa, como o Irã. Sua localização tem permitido à Arábia Saudita desempenhar um papel importante na geopolítica regional e internacional. Religião e liderança regional. Como a casa sagrada do Islã e o local de nascimento do profeta Maomé, a Arábia Saudita tem uma posição de liderança entre os muçulmanos de todo o mundo. O país é o guardião dos locais sagrados islâmicos de Meca e Medina, atraindo milhões de peregrinos muçulmanos todos os anos. Essa posição dá à Arábia Saudita uma influência religiosa e política significativa no mundo islâmico. Aliança com os Estados Unidos. E a Arábia Saudita desenvolveu uma aliança estratégica com os Estados Unidos desde a década de 1940. Essa relação se baseia em interesses mútuos, incluindo a segurança regional, a estabilidade do fornecimento de petróleo e a cooperação militar. Os Estados Unidos forneceram apoio político e militar à Arábia Saudita ao longo das décadas, o que fortaleceu a posição do país na região. Investimentos estratégicos. A Arábia Saudita tem utilizado sua riqueza do petróleo para realizar investimentos estratégicos em várias áreas. O país criou fundos soberanos, como o Fundo de Investimento Público, que investem em empresas e projetos em todo o mundo. Esses investimentos ajudaram a diversificar a economia saudita e a expandir a influência do país em âmbito global. É importante ressaltar que a concentração de poder na família real Al Saud e o sistema político autocrático da Arábia Saudita também desempenham um papel fundamental na manutenção do poder no país. A família real tem governado a Arábia Saudita desde a sua fundação e exerce um controle significativo sobre a política, a economia e os recursos do país. A Arábia Saudita se tornou um país poderoso devido à sua riqueza de recursos naturais, principalmente o petróleo, e à sua localização estratégica. A descoberta e exploração de grandes reservas de petróleo trouxeram enormes riquezas para o país, impulsionando seu desenvolvimento econômico e permitindo investimentos em infraestrutura e programas sociais. Além disso, sua posição geográfica estratégica e sua influência religiosa como a Casa Sagrada do Islã conferem à Arábia Saudita um papel de liderança regional e internacional. A aliança com os Estados Unidos fortaleceu a posição da Arábia Saudita, fornecendo apoio político e militar ao longo das décadas. Além disso, o país realizou investimentos estratégicos em todo o mundo, diversificando sua economia e expandindo sua influência global. No entanto, é importante mencionar que o sistema político autocrático e as violações dos direitos humanos têm sido alvo de críticas em relação ao país. Restrições à liberdade de expressão, repressão à dissidência política,
tratamento das mulheres e dos trabalhadores migrantes são algumas das principais preocupações levantadas por observadores internacionais. No geral, a Arábia Saudita é um país com uma história complexa, com aspectos positivos e negativos. Sua riqueza e influência têm sido fundamentais em sua ascensão como uma nação poderosa, mas também geram desafios e debates em relação aos direitos humanos e à governança.